E a chegada do Pato? Olha, eu acho que o São Paulo ele deu uma encaixada, deu para ver já naquele jogo diante do Palmeiras que nós tínhamos achado uma escalação que desse mais resultado e mais liga dentro de campo. Aí teve o jogo do São Paulo onde a equipe não foi bem, mas o jogo também foi um jogo diferente, era a última rodada, os dois brigando, um para chegar a outra fase, outro para não cair. Mas os dois últimos jogos diante do Ituano, o São Paulo mostrou uma liga muito forte, né? Uma saída de trás com muita velocidade, um time leve. Então acho que nesse sentido o melhor time do São Paulo hoje, na minha visão, é este. A chegada do Pato é exatamente o caminho dentro de um planejamento que está sendo feito ao longo do ano. Nós sabemos a qualidade do Pato e com certeza ele vai chegar e vai nos ajudar. Mancini, boa noite. A gente sabe que muitas vezes em momentos de dificuldade os garotos precisam mostrar uma certa maturidade um pouco mais rápido. Essa garotada do São Paulo vem mostrando isso no momento certo também, né? Eu acho, além de mostrar no momento certo, eles acabaram dando o respaldo necessário para que toda a equipe jogasse bem, porque nós estamos falando de um meio campo de garotos, né? Luan, Lisiero, Igor Gomes, o Antony um pouquinho deslocado ali do setor, mas são atletas que já jogaram juntos muito tempo na base. A gente tem que salientar aqui que o São Paulo é realmente um formador de bons atletas, né? E isso se comprova hoje. Então é muito bacana, é muito gratificante você ver que um time, que a alma desse time é uma alma jovem, que vem correndo mais, que tem hoje em diversos momentos do jogo, onde tinha um jogador do Ituano, tinha dois ou mais atletas do São Paulo. Então isso daí mostra exatamente aquilo que a gente sentia um pouquinho de falta antes, né? Essa sagacidade, essa vontade de se superar em campo. Então hoje a gente vê um São Paulo jogando dessa forma. Cine, o São Paulo é o único time que vai passar para a semifinal com 2 vitórias. Todos os demais semifinalistas não terão 2 vitórias. Por que você acha que isso aconteceu, essa, digamos, reviravolta? E queria que você falasse o quanto poder repetir formação, tirar peso com a classificação contra o São Caetano, ter agora uma notícia dessa que chega na concentração da contratação do Pato. Como esses fatores influenciaram para que o São Paulo chegasse nessa condição de único time classificado com 2 vitórias? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Logicamente, ninguém... não foram só 2 vitórias, foram 2 vitórias jogando bem, apresentando um futebol vistoso, de velocidade, de transição, de muita luta pela bola. Então eu acho que nós temos que exaltar exatamente isso. Porém, lá atrás a gente sofreu demais, né? Nós sofremos com toda a pressão que foi exercida, mas o mais importante é que a gente depositou naqueles que passaram a pressão exatamente o momento de uma reviravolta. Então é importante você dizer que esses atletas dentro de campo foram lá e reconquistaram aquilo que é o normal, né? Então hoje a gente tem 2 vitórias, chega a uma semifinal, fruto também daquilo que acontecia dentro do clube. Então eles foram cobrados de algumas atitudes de comprometimento com o grupo. Então hoje eu tenho que falar do coletivo de São Paulo. O coletivo está fazendo a diferença, então isso é importante que seja dito também, para que a gente possa chegar fortalecido aonde a gente queria, que era a semifinal. Agora não quer dizer que o São Paulo vai ter vida fácil, né? Até mesmo porque essa equipe ela tem que maturar mais, ela tem que voltar a vencer clássicos, que é uma coisa que ainda incomoda o torcedor, incomoda a gente também. Então tudo a seu tempo, mas acho que a resposta que foi dada nesses últimos 2 jogos foi significativa, e eu acho que o São Paulo tem tudo para entrar numa semifinal em igualdade de condições com as outras equipes. Mancini, parabéns pela classificação. Eu queria fazer uma pergunta: o seguinte: há 14 anos o São Paulo não conquista o Campeonato Paulista. Coincidentemente, 2005 foi o ano que você começou como técnico, né? Apenas uma coincidência?
Eu espero que seja mais do que isso, né? É lógico que é muito importante que o São Paulo ele chegue na final, chegue a títulos, mas antes a gente tem uma semifinal, então eu não quero falar de uma coisa que ainda é distante para nós. Eu acho que o mais importante hoje é a gente mostrar uma evolução muito boa, né? Como equipe e como grupo de trabalho, né? Hoje a gente tem uma satisfação muito grande quando vê o São Paulo jogar, não só por tudo aquilo que nós vivemos este ano, já passamos as dificuldades, e aí de repente você vê esse mesmo time jogando um futebol leve, que dá a impressão que foi do dia para a noite, mas não foi do dia para a noite. A gente teve que mudar uma metodologia que estava sendo aplicada, mudar algumas peças da equipe, mudar a mentalidade da equipe. Eu vou tocar num ponto aqui. No ano passado eu não estava no São Paulo, eu estava em outra equipe, aí depois eu fiquei um tempo em período sabático, e eu observava muito. Em determinado momento, aqui mesmo no São Paulo, naquele momento, foi dado uma atenção especial a alguns atletas, que eu não quero que isso aconteça hoje no São Paulo. Por isso é que eu estou exaltando o coletivo do time. A gente não pode, de maneira alguma, direcionar nem na fase boa, nem na fase ruim, ou individualizar aquilo que normalmente acontece, né? A partir do momento em que eu acredito no projeto São Paulo, eu tenho que tocar nesse assunto. O grupo venceu as 2 partidas, o grupo se superou diante de um péssimo início do ano, e o grupo vai fazer com que as coisas voltem ao normal. Aonde a gente vai chegar, a gente não sabe ainda, mas que nós vamos lutar muito por tudo aquilo que todos nós sabemos que é a importância do futebol, isso não tenham dúvida. Wagner, você falou que o Pato, né, com a chegada dele, vai ajudar muito o São Paulo. De que forma você acha que o Pato vai entrar nesse time? Como ele vai se encaixar com esses garotos aí que estão arrebentando? Então, aí a gente tem que falar de uma outra etapa, que vai ser uma etapa que o time já vai estar nas mãos do Cuca, que, diga-se de passagem, a gente está de braços abertos à espera dele, porque é importante que todas as etapas sejam cumpridas. A partir do momento em que eu assumi, eu sabia que seria por um tempo, e a gente fica feliz que ele já esteja recuperado para vir assumir aquilo que foi acertado lá atrás. A partir do instante em que o Pato chegar ao São Paulo, ele certamente vai ser um ponto positivo a todos nós, porque ele tem uma história linda de vida, de futebol, é um cara agregador de grupos, então não tenha dúvida que nessa reta final do Paulista ele vai ajudar muito nesse sentido. Posterior a isso, nós vamos entrar num outro passo, né, num outro planejamento, que será já o início do Campeonato Brasileiro, que já vai estar na mão do Cuca, mas eu vou aqui dizer que acredito muito no Pato, porque ele sabe jogar futebol, sabe fazer gol, tem uma identificação muito grande com o São Paulo, e isso é muito importante quando você traz um nome de peso assim, o fato do torcedor, da diretoria acreditar muito nesse atleta. Mancini, aqui, por favor. Quando você coloca garotos, muitos para jogar, como você colocou, tem aquele risco, né? O garoto, no momento em que o time não está bem, pode sentir a pressão ou pode não sentir, exatamente por serem garotos, que foi o que aconteceu com eles, né? Vamos jogar bola e vamos para cima. Você até citou os problemas do São Paulo em clássicos. Esse sentimento, esse espírito dos garotos, num novo clássico agora no fim de semana, pode ser positivo? E aí eu já emendo, você falou que destaca o grupo, né? Os garotos têm recebido algum tipo de atenção especial internamente, um acompanhamento psicológico, para não se empolgarem com o momento? Nós temos uma equipe de trabalho, né, que todos eles, lógico que tem a parte psicológica feita pela Anaí, mas todos aqueles que fazem parte do departamento de futebol têm dentro de si que ser um pouco psicólogo também, porque diariamente os atletas eles estão em vários departamentos, seja no departamento médico, seja no departamento de massagem, seja na parte de fisiologia, de preparação física, enfim, todos aqueles que vivem o futebol sabem a importância que tem quando você está diante de um atleta jovem e você tem que passar a experiência para ele. Acho que esses atletas, eles acabaram entendendo o momento de São Paulo e aquilo que eu pedia como estilo de jogo.
Eu já disse algumas vezes a eles, achava que o time do São Paulo ele demorava muito na transição, ele tinha uma bola muito tocada lateralmente para ter posse de bola, e eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas o meu gosto de futebol é um pouquinho mais objetivo. Então hoje eu vejo o time chegar num contra-ataque com 6 contra 1, e isso me dá alegria de ver, porque eles estão comprando a ideia, né? Mas é importante também salientar que um clássico na semifinal agora, é óbvio que do outro lado também tem uma equipe de peso, uma equipe recheada de bons atletas também. Então essa meninada que eu sei que já está maturada, vai se maturar mais ainda, né? E aí, lógico que dentro do jogo, diante da leitura daquilo que está acontecendo, cada um responde de uma forma. Eu espero que todos eles mantenham isso que nós vimos nesses 2 últimos jogos. Mancini, boa noite. Você acha que hoje é um dia para o São Paulo e para o torcedor são paulino comemorar, não só pelo fato das 2 vitórias seguidas e também pela classificação, mas depois de um início de temporada ruim, o São Paulo aparentemente ter achado um norte, ter achado um time para jogar, uma maneira que o torcedor olha, se vê representado e gosta de ver o time em campo, é motivo para comemorar? É motivo, sim. Até pelo que nós vivemos aqui, da impressão que eu estou no São Paulo há 8, 10 meses, né, de tanta coisa que aconteceu, né? Então é importante dizer que tudo aquilo foi assimilado de uma forma por alguns, de outra forma por outros. Eu acho que quando você vive num ambiente que você sabe que deveria ser diferente momentaneamente, mas não acontece, você tem que dar a tua contribuição para isso. E todos nós nos fechamos e resolvemos dar um pouquinho a mais. Então, eu acho que o torcedor de São Paulo hoje, ele saiu do estádio, ou aquele que assistiu o jogo na televisão, ele tem o sentimento de que o São Paulo está tentando fazer de tudo dentro de campo para que a gente possa apagar aquilo que foi visto nesses 50, 60 dias atrás. É muito pouco? É muito pouco ainda. Isso não nos deixa satisfeito a ponto de acharmos que chegamos aonde era o máximo. Não, eu acho que tem muita coisa a ser corrigida, mas o São Paulo já tem o norte. O torcedor hoje sabe que ele vai para o estádio e o São Paulo tem uma possibilidade grande de chegar à vitória, né? Seja diante de qual time for. É lógico que numa semifinal agora as forças se equiparam, se equivalem. Mas é importante que não só a gente resgate o autoestima, mas o torcedor também. E esse resgate da confiança que eu disse lá atrás, esse era o meu objetivo inicial, felizmente hoje a gente já vê. Eu vejo um time em campo jogando com convicção, com confiança. Acho que um time grande, ele parte daí. Aí toda a parte técnica e tática vem depois de confiança, de autoestima, e nós não tínhamos isso. Então hoje, felizmente, eu acho que não só a gente, mas a torcida de São Paulo, de uma forma generalizada, enxerga o time dessa forma. Mancini, como a gente não conversou com você pós-situação da Chape, eu queria que você pudesse falar por que você recusou o convite de voltar a ser treinador, não interino, efetivo na Chape. Que garantias que o São Paulo deu para você, que você voltando ao posto de coordenador técnico, você vai exercer essa função? E se você puder responder também, se tivesse o Pato no clássico da semifinal, o São Paulo mudaria de patamar em relação a favoritismo ou não? Não, eu acho que favoritismo neste jogo não existe, porque de um lado há uma camisa pesada, grande, no outro também há, entendeu? Há muitas conquistas, eu não enxergo dessa forma. Acho que São Paulo vive um bom momento, mas isso também não o leva a ser favorito no clássico, e eu acho que do outro lado também, né? E sobre a Chape, eu tenho a dizer o seguinte: eu tenho um extremo carinho por todos de Chapecó, pela Chape, por tudo aquilo que nós vivemos. Eu ajudei na reconstrução daquela equipe, da autoestima de uma cidade que sofreu demais, assim como todos nós à distância, né? Mas neste momento eu tenho que olhar para o projeto São Paulo. A partir do momento em que eu aceitei ser o coordenador da equipe, eu tinha um projeto em cima da mesa no qual eu acreditei. Então eu não poderia de maneira alguma fugir disso daí.
eu agradeço muito o interesse. Isso mostra, até para muitas pessoas que falaram que a minha saída da Chapecoense foi por A, B ou C, mostra que é a segunda ou a terceira vez já que eu tenho a chance de voltar a Chapecó, mas neste momento eu estou focado aqui naquilo que deve acontecer ao longo do ano. Mancini, você falou sempre de recuperar a autoestima tal, e agora hoje você também falou da tática, né? Um pouco da mudança do time. O que foi mais difícil? Foi mais difícil fazer essa mudança para o time ganhar essa autoconfiança, ou foi mais difícil fazer as mudanças táticas? Eu acho que as coisas vieram gradativamente ao mesmo tempo, né? Você não recupera a autoestima se você não tiver vitórias. Você não instala ou impõe um esquema tático, uma organização a uma equipe se o atleta não acreditar. Então eu acho que está tudo meio que ligado. Eu acho que a parte mental e emocional do atleta, ela joga muito. Então é importante quando você resgata a confiança, a autoestima, que o atleta também jogue futebol. Se ele não jogar futebol, se ele não obedecer uma fase tática, uma organização, ele só vai até certo ponto. Então eu acho que tudo veio mais ou menos ao mesmo tempo, e quando a gente acabou o jogo de São Caetano, que eu acho que foi um marco ali, nós sabíamos dentro do vestiário ainda, na nossa oração do pós-jogo, que nós entraríamos numa fase diferente, que seriam zerados os pontos e que ali a gente podia escrever a partir dali uma história diferente no Campeonato Paulista. Então todos nós demos as mãos, literalmente, né? E acho que todo mundo contribui de lá para cá dentro do máximo que pode, seja no setor de fora do campo, sejam os atletas dentro do campo também. Muito obrigado, gente. Fechamos. Valeu, obrigado.